Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Os corredores do centro de treinamento amanheceram em estado de contagem regressiva, faltam poucos dias, resta uma decisão, e o relógio não perdoa. O plano de selar a renovação de Felipe Luiz como gesto de fim de ano ficou para trás, e agora a pauta é crua, segurar o técnico nos últimos 4 dias de vínculo ou acionar um plano alternativo sem perder governança e unidade de vestiário. A novela se estendeu desde o primeiro semestre com concessões cirúrgicas. O treinador aceitou uma proposta inferior ao pedido inicial, amarrada a metas bem definidas, bônus de performance e multa de saída desenhada para ser competitiva ao mercado, em um compromisso de 2 anos. O esqueleto está pronto, falta o ponto que decide tudo. O nó está na engenharia da comissão. Felipe sustenta que a remuneração de Ivan Palanco e de Diogo Linhares deve ficar apartada do pacote principal. O Flamengo, por sua vez, entende a equipe técnica como uma unidade e bate o martelo por um acordo único para o trio. É um debate de estrutura, custo fixo, previsibilidade orçamentária e o precedente que ficará para negociações futuras. Há pressão interna e ela tem data emocional. Correntes influentes defendem encerrar as tratativas caso não haja consenso até o fim do domingo, evitando uma prolongação que contamine o ambiente. A diretoria, entretanto, mantém a alavanca esticada. Felipe é prioridade e merece cada tentativa de ajuste, sem descartar movimentações paralelas no mercado para não perder time. Enquanto um fio separa a continuidade do técnico, 3 alternativas são mapeadas com lupa: os portugueses Leonardo Jardim e Arthur Jorge e o ítalo-brasileiro Thiago Motta. Nenhum nome é simples. Todos carregam condicionantes que exigem leitura fina de contexto, custo e impacto no dia a dia do grupo. Leonardo Jardim está livre e tem altíssima aprovação interna. Seu trabalho recente no Cruzeiro foi elogiado e, sob sua batuta, a Raposa foi o único time do país que não perdeu para o Flamengo em 2025. O entrave é contundente: Jardim pediu demissão para encerrar a carreira. Virar essa chave exigiria uma reconfiguração pessoal rara, e a percepção atual é de baixa probabilidade de retorno. Thiago Motta construiu trajetória de treinador na Itália. Na Juventus, protagonizou um choque com Danilo que terminou em rescisão antecipada do zagueiro, 6 meses antes do término do contrato. Em janeiro, às vésperas de uma Supercopa contra o Milan, Motta foi taxativo: o defensor estava fora do projeto. Hoje, Danilo tem mais um ano de vínculo com o Flamengo, e a chegada de Motta traria um clima sensível ao vestiário, pedindo mediação firme desde o primeiro dia. Arthur Jorge, por sua vez, soma conquistas recentes e respeito pela obra no Botafogo, mas tem acordo longo no Al Rayyan até junho de 2027. A multa é considerada pesada, cerca de 6 milhões de dólares, algo próximo de 33,2 milhões na conversão atual. Qualquer avanço exigiria apetite financeiro e garantia de que o investimento se traduziria imediatamente em desempenho. O cenário tático também pesa. Felipe entregou identidade, controle de ritmo e um modelo que conversa com o elenco. Trocar o comando às vésperas de pré-temporada mexe na hierarquia, no desenho de treinos e na adaptação de jovens e líderes. É por isso que o clube evita prazos fechados e prefere construir um consenso que preserve a estrutura já assimilada. Nos bastidores, conselheiros e executivos concordam em um ponto: qualquer anúncio precisa nascer blindado. Assinar sem fechar a remuneração da equipe de suporte abre flancos que podem se transformar em ruído judicial e instabilidade política. Fechar tudo, ainda que tome mais horas, reduz risco e protege o ciclo competitivo. A postura do Flamengo reflete um manual que o clube insiste em seguir: firmeza, previsibilidade e processos.
A proposta com metas e multa desenhada responde a duas perguntas centrais: como estimular performance e como resguardar a instituição caso seja preciso mudar a rota, sem amarrar o futuro a custos que engessam a gestão. Enquanto isso, a torcida aguarda, e o debate público se acalora. Há quem cobre pragmatismo imediato e quem prefira uma última tentativa por alinhamento total. O que sustenta o suspense é a sensação de que a distância entre anúncio e frustração se mede em vírgulas de contrato, e que uma vírgula mal colocada custa a temporada. Se o plano B sair do papel, cada candidato implica estratégia distinta. Jardim representa a continuidade metodológica com baixo ruído técnico, mas demanda uma reabertura pessoal. Mota oferece intensidade competitiva, ao preço de um ambiente que requer gerenciamento de vaidade e reconciliação. Arthur Jorge traz estabilidade e repertório, com custo de entrada elevado e negociação internacional complexa. No fio da navalha, a direção desenha dois caminhos paralelos: insistir no ajuste fino da comissão de Felipe e manter conversas discretas com as alternativas. A ideia é não perder tração, nem deixar que o calendário dite a decisão. A escolha tem menos a ver com nomes e mais com sustentabilidade. Quem mantém o vestiário coeso, entrega resultado e cabe na gramática financeira do clube. O desfecho, quando chegar, precisa comunicar visão e controle. Se houver renovação, que traga a explicação clara da arquitetura que permitiu o acordo. Se houver mudança, que apresente o novo comando com um plano de 100 dias e uma agenda de métricas mensuráveis. O que o torcedor pede é uma mensagem inequívoca: o Flamengo decide com método, não por impulso. Entre a urgência do relógio e a exigência do processo, o clube sustenta o que o momento pede: frieza para negociar, coragem para escolher e transparência para anunciar. É esse equilíbrio, e não o barulho, que separa um capítulo turbulento de uma temporada vencedora. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana deixou milhões de torcedores em estado de choque e curiosidade. Nas imagens, Jerry Jones, bilionário dono do Dallas Cowboys, aparece em uma reunião com empresários brasileiros e menciona de forma direta uma proposta ao Flamengo. O valor, segundo fontes próximas, seria de inacreditáveis 3,2 bilhões de reais. O burburinho foi imediato e, para aumentar ainda mais a temperatura da notícia, Luiz Eduardo Batista, o BAP, dirigente influente do clube carioca, decidiu se pronunciar. A repercussão foi instantânea. O Flamengo, que já é considerado uma potência esportiva e financeira na América do Sul, viu seu nome associado a uma das maiores franquias esportivas do planeta. A ideia de uma proposta bilionária vinda de um dos homens mais poderosos da NFL mexeu com o imaginário da torcida e com o mercado esportivo mundial. O vídeo, ainda sem confirmação oficial de todos os detalhes, mostra Jones falando sobre expandir horizontes e investir em marcas globais. A menção ao Flamengo foi suficiente para incendiar os debates. Seria uma tentativa de parceria? Uma compra de participação acionária? Ou até mesmo um projeto de internacionalização da marca rubro-negra? BAP, conhecido por sua postura firme e por não fugir de polêmicas, decidiu falar. Em entrevista, destacou que o Flamengo é hoje uma instituição sólida, com receitas crescentes e uma torcida que ultrapassa fronteiras. Ao mesmo tempo, deixou claro que qualquer proposta será analisada com responsabilidade, sem perder de vista a essência do clube. A fala de BAP trouxe ainda mais combustível para a discussão. Ao não negar o interesse, ele abriu espaço para especulações sobre o que realmente está em jogo. Torcedores e analistas começaram a imaginar cenários que vão desde a entrada de capital estrangeiro até a criação de uma parceria estratégica para transformar o Flamengo em uma marca global definitiva. A proposta de 3,2 bilhões de reais é surreal não apenas pelo montante, mas pelo simbolismo. Nunca antes um clube brasileiro havia sido alvo de uma oferta tão vultosa vinda de um magnata do esporte norte-americano. O episódio coloca o Flamengo em um patamar de negociação que até então parecia reservado apenas a gigantes europeus.
Nas redes sociais, a torcida rubro-negra reagiu com uma mistura de euforia e cautela. Muitos celebraram a possibilidade de ver o clube ainda mais fortalecido financeiramente, capaz de contratar grandes estrelas e ampliar sua estrutura. Outros, porém, alertaram para os riscos de perder autonomia e identidade diante de um investidor estrangeiro. A imprensa internacional também repercutiu o caso. Jornais dos Estados Unidos e da Europa destacaram a ousadia de Jerry Jones e a relevância do Flamengo como marca esportiva. Para muitos analistas, a proposta mostra que o futebol brasileiro finalmente entrou no radar dos grandes investidores globais. Dentro do clube, o clima é de expectativa. Dirigentes avaliam os impactos de uma eventual negociação, enquanto técnicos e jogadores acompanham atentos. A possibilidade de uma injeção bilionária de recursos poderia mudar completamente o planejamento esportivo para os próximos anos. Especialistas em marketing esportivo destacaram que o Flamengo já possui uma das maiores torcidas do mundo e uma marca consolidada. Com um aporte desse nível, o clube poderia expandir sua presença internacional, criar academias fora do Brasil e até disputar amistosos regulares contra gigantes europeus e norte-americanos. O episódio também reacendeu o debate sobre o futuro da gestão esportiva no Brasil. Até que ponto os clubes devem abrir espaço para investidores estrangeiros? A proposta de Jones coloca em evidência a necessidade de discutir modelos de governança e de profissionalização ainda mais profundos. Torcedores rivais reagiram com preocupação. Muitos reconheceram que, caso o Flamengo aceite a proposta, o clube se tornará ainda mais dominante no cenário nacional. A ideia de enfrentar um Flamengo bilionário assusta e gera debate sobre equilíbrio competitivo no futebol brasileiro. BAP, em sua fala, reforçou que o Flamengo não está à venda, mas que está aberto a ouvir propostas que possam fortalecer a instituição. Essa postura foi vista como estratégica, ao mesmo tempo em que valoriza o clube, mantém a porta aberta para negociações que possam trazer benefícios. A proposta de Jones também levanta questões sobre o futuro da relação entre futebol e NFL. Seria o início de uma aproximação entre os dois mundos? A possibilidade de parcerias comerciais, intercâmbio de tecnologias e até eventos conjuntos foi mencionada por analistas como um cenário possível. A torcida, apaixonada e exigente, segue acompanhando cada detalhe. Lives, podcasts e programas esportivos discutem diariamente o tema, transformando a proposta em uma verdadeira novela esportiva. O público, ávido por informações, não perde nenhum capítulo dessa história. O valor de 3,2 bilhões de reais é tão alto que especialistas começaram a calcular o impacto imediato. Com esse montante, o Flamengo poderia quitar dívidas, ampliar seu centro de treinamento, investir em categorias de base e ainda contratar jogadores de renome mundial. A repercussão internacional reforça a ideia de que o Flamengo está em um novo patamar. O clube, que já conquistou títulos importantes nos últimos anos, agora se vê diante da possibilidade de se tornar uma potência global, capaz de rivalizar com gigantes europeus em termos de estrutura e investimento. Jerry Jones, por sua vez, mantém silêncio após o vídeo. Essa postura apenas aumenta a curiosidade e a especulação. O magnata, conhecido por sua ousadia, pode estar preparando um movimento ainda maior do que o imaginado. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a história. A proposta surreal de 3,2 bilhões de reais coloca o Flamengo em um cenário inédito e abre espaço para debate sobre o futuro do futebol brasileiro. O público segue atento, aguardando os próximos capítulos dessa novela esportiva. Entre a euforia da torcida rubro-negra e a cautela da diretoria, uma certeza se mantém: o Flamengo vive um momento histórico, e o mundo inteiro observa cada passo dessa negociação que pode mudar para sempre o destino do clube. A repercussão da notícia envolvendo a proposta bilionária de Jerry Jones ao Flamengo não parou de crescer nos últimos dias. O valor de 3,2 bilhões de reais, considerado surreal até mesmo para padrões internacionais, colocou o clube carioca no centro das atenções do mercado esportivo mundial. Torcedores, jornalistas e especialistas em finanças esportivas passaram a debater intensamente sobre os impactos que uma negociação desse porte poderia trazer para o futebol brasileiro. Nas redes sociais, a torcida rubro-negra se dividiu entre euforia e cautela. Muitos celebraram a possibilidade de ver o Flamengo ainda mais fortalecido, capaz de contratar grandes estrelas e ampliar sua estrutura.
Outros, porém, demonstraram preocupação com a identidade do clube, temendo que a entrada de um investidor estrangeiro pudesse descaracterizar a essência popular que sempre marcou a história da instituição. Programas esportivos de televisão e rádio dedicaram horas de cobertura ao tema. Comentaristas ressaltaram que a proposta de Jones não é apenas uma questão financeira, mas também simbólica, pois mostra que o Flamengo alcançou um patamar de relevância global. A comparação com clubes europeus, que já recebem investimentos bilionários, foi inevitável, reforçando a ideia de que o futebol brasileiro pode estar entrando em uma nova era. A fala de BAP, dirigente influente do Flamengo, também repercutiu fortemente. Ao afirmar que o clube não está à venda, mas que está aberto a ouvir propostas que fortaleçam a instituição, ele deixou claro que a diretoria pretende agir com responsabilidade. Essa postura foi vista como estratégica, pois valoriza o Flamengo sem fechar portas para possíveis parcerias. Torcedores rivais reagiram com preocupação e até ironia. Muitos destacaram que, caso o Flamengo aceite a proposta, o clube se tornará praticamente imbatível no cenário nacional. Essa percepção aumentou o debate sobre equilíbrio competitivo no futebol brasileiro, com alguns defendendo que a entrada de capital estrangeiro poderia ampliar ainda mais a distância entre os grandes e os demais clubes. A repercussão internacional foi igualmente intensa. Veículos de comunicação dos Estados Unidos e da Europa destacaram a ousadia de Jerry Jones e a relevância do Flamengo como marca esportiva. Para muitos analistas, a proposta mostra que o futebol brasileiro finalmente entrou no radar dos grandes investidores globais, abrindo espaço para novas oportunidades de negócios. Dentro do clube, jogadores e membros da comissão técnica acompanharam atentos os desdobramentos. A possibilidade de uma injeção bilionária de recursos poderia mudar completamente o planejamento esportivo para os próximos anos, permitindo contratações de peso e investimentos em infraestrutura. Esse cenário gerou expectativa e ansiedade entre os profissionais envolvidos. Especialistas em marketing esportivo destacaram que o Flamengo já possui uma das maiores torcidas do mundo e uma marca consolidada. Com um aporte desse nível, o clube poderia expandir sua presença internacional, criar academias fora do Brasil e até disputar amistosos regulares contra gigantes europeus e norte-americanos. Essa visão reforça o potencial da proposta como catalisador de crescimento global. Em síntese, a notícia da proposta bilionária de Jerry Jones ao Flamengo não apenas movimentou o mercado esportivo, mas também mexeu com emoções, expectativas e narrativas. O episódio já entrou para a história como um marco na relação entre o futebol brasileiro e o capital internacional, e o público segue atento, aguardando os próximos capítulos dessa novela esportiva que promete redefinir os rumos do clube e, possivelmente, do próprio futebol nacional. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.